Olá, meus queridos, estamos aí iniciando aí mais um dia de aula de matemática com vocês. Deixamos aí na última aula, nós fizemos aí um pouco sobre, nós introduzimos, começamos aí nossa parte de geometria, né? Sobre a relação entre os lados do quadrilátero e o seu perímetro, né? Existe aí uma relação entre esses lados. Fizemos o conteúdo na aula anterior e nesta aula nós vamos fazer agora os exercícios. Vocês já devem estar com o exercício aí em mãos, já devem estar eles anotados, o professor já deve ter passado aí o PDF para vocês, vocês já devem ter feito, não é isso? Então, vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje. Todo mundo aí com caderno, todo mundo fazendo as anotações aí bonitinho. Vamos lá, bom? Então, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos aí continuar com os estudos sobre os perímetro do retângulo, aquela relação que a gente viu lá na última aula, né? A habilidade que a gente está utilizando, que a gente está vendo essa semana é essa daí: analisar e descrever mudanças que ocorrem no perímetro e na área de um quadrado ao se ampliar. Toda vez eu me engasgo nessa, né? Ao se ampliarem e reduzirem igualmente as medidas de seus lados, para compreender que o perímetro é proporcional à medida do lado, o que não ocorre com a área, né? Como eu disse a vocês, nós vimos agora o perímetro, a gente vai ver futuramente a relação que há entre a área, certo? E a expectativa de aprendizagem é reconhecer que a medida do perímetro de um retângulo dobra ou se reduz à metade quando os lados dobram ou são reduzidos à metade, certo? Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Eu deixei aí na última aula, nós ficamos nessa questão aí, né? Nós começamos, eu deixei essa questão aí para vocês analisarem, responderem e ficamos de resolver nesta aula de hoje. Então vamos lá. Isso é uma questãozinha aí da prova Brasil, né? Nossa prova do SAEB. Hoje é a prova do SAEB, né? Então diz aí, ó, observe a figura ao lado, certo? Considere o lado de cada quadradinho como unidade de medida de comprimento, para que o perímetro do retângulo seja reduzido à metade. O que é que ele quer fazer? Ele quer que, ó, o perímetro, tá aqui, ó, o perímetro, o que é que ele quer que o perímetro aconteça? Seja reduzido à metade, certo? Se ele quer reduzir pela metade, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que, será que ele tem que dividir por, reduzido à metade, né? A medida de cada lado, o que é que ele tem que fazer com o lado? Nós vimos foi justamente isso, né, pessoal? A relação entre o perímetro, se eu quero reduzir o perímetro, eu tenho que fazer o que com os lados? Eu tenho que dividir ele pela mesma proporção. Se o perímetro foi reduzido pela metade, eu tenho que reduzir o lado pela metade. E como é que a gente reduz um lado pela metade? Dividindo por 2, certo? A gente tem que dividir aí o lado por 2. Se multiplicar por 2 os lados, o que é que vai acontecer com o perímetro? O perímetro vai dobrar, ou seja, vai ser multiplicado por 2 também. Se eu aumentar em 2 unidades, nós não vimos nada sobre isso. Se eu aumentar só 2 unidades, o lado não dobra, né? nem diminui, né? Aliás, o lado não dobra nem reduz pela metade, não tem a relação, né? Se dividir por 3, se ele quer que reduza pela metade, divide por 2. A gente iria dividir por 3 se ele quisesse reduzir pela terça parte, reduzir em 3 partes, certo? Então, essa daí é uma questão bem simples para vocês. Vamos para a questão 2, né? Na figura temos o cercado de seu Chico, onde ele pretende reduzir o tamanho para economizar na cerca, certo? Que irá utilizar nesse cercado. Ele vai cercar, então o terreno está muito grande, então ele quer economizar na cerca, ele vai cercar. Se ele vai cercar, isso aí é algo com perímetro. Para que ele possa reduzir o tamanho da cerca 4 vezes menor, para que a cerca seja 4 vezes menor, a medida dos lados deve ser. Então, ele quer reduzir a cerca, pessoal, quer que a cerca seja 4 vezes menor. O que é que ele tem que fazer aí com o tamanho dos lados? O que é que ele deve fazer com as medidas dos lados, né?
2 minutinhos aí para vocês, pessoal. Rapidinho a gente volta. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Estamos de volta. Então, pessoal, olha, a figura aqui ela é meramente ilustrativa, né? Você não vai nem precisar dessa figura. O que é que você precisa saber, ó? Para que ele possa reduzir o tamanho da cerca 4 vezes, né? Ela tem que ser 4 vezes menor, que ele vai reduzir, tem que ser 4 vezes menor. Para essa cerca ser 4 vezes menor, pessoal, ele tem que pegar os lados. O que é que ele tem que fazer com os lados? Ele deve dividir por 4, certo? Pessoal, lembra, ó, se eu quero reduzir o tamanho da cerca, que é o perímetro, se eu quero dividir o perímetro por 4, eu tenho que dividir os lados também por 4. Se eu quiser aumentar o tamanho da cerca, o terreno vai aumentar e nós vamos aumentar o tamanho da cerca. Se eu vou aumentar, por exemplo, eu quero multiplicar o tamanho da cerca por 5. Então, os lados, nós temos que pegar cada lado e multiplicar também por 5. Simples assim, certo? Bem fácil isso aqui. Vamos lá, vamos para a terceira. O que é que diz a terceira questão? Diz o seguinte: na malha quadriculada desenhada, todos os quadradinhos têm o mesmo tamanho e a parte colorida de cinza representa o jardim da casa de Luísa. Ela quer dobrar o tamanho do jardim e cercá-lo em seguida. Qual o perímetro do novo jardim após o aumento? Agora aqui a gente vai ter que calcular os valores, né? Tem que fazer os cálculos dos valores. Então aí já requer um pouquinho mais de conta, tá? Eu vou dar 2 minutinhos aí para vocês aí em casa fazerem, com vocês.
Vamos lá, pessoal. Vamos lá de volta. Então, vou lá, pessoal. Olha, aqui tem algumas formas de você fazer isso aqui, né? Então, olha, ela quer dobrar o tamanho aqui dos lados, né? No caso aqui faltou a parte que ela quer dobrar o tamanho dos lados do jardim, certo? Se ela quer dobrar o tamanho dos lados do jardim, o que é que vai acontecer? Qual vai ser a medida do novo jardim, a medida do perímetro do novo jardim? Então, pessoal, tem duas formas de você fazer. Ou você faz aqui, dobra o tamanho aqui, certo? Ou você faz o quê? Você calcula esse perímetro desse jardim e depois multiplica por 2, que eu acho mais fácil, né? Que você sabe que se ela dobrar os lados, se ela dobrar o tamanho dos lados, o perímetro vai dobrar. Então vamos calcular aqui o perímetro desse jardim. Aqui está numa malha, você pode fazer contando os quadradinhos, ou você pode fazer somando, né? Sem problema. Aqui eu contei o seguinte, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui é 9. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Aqui 4. Então aqui também vai ser 9. Aqui também vai ser 4. Então quanto é que vai ser o perímetro desse jardim? O perímetro atual é 9 mais 9 é 18. 4 mais 4 é 8. 18 mais 8 vai dar 26. Aí isso aqui, muitos alunos com certeza fazem esse cálculo e marca a letra A, 26. Não, né? Porque ele quer saber, a questão quer saber o perímetro do novo jardim. Vai ter um novo jardim. Mas como é que vai ser esse novo jardim? Vai ser dobrando as medidas dos lados. Se vai ser dobrando as medidas dos lados, então o novo jardim vai ser o dobro desse perímetro, ó. Então aqui, ó, o novo jardim, vai ser, o perímetro vai ser 2 vezes 26, que é 52, certo? Então, por isso aqui que a resposta é a letra B, de bola, ok? Letra B. Então, sabendo daquelas regras, fica tranquilo, você não precisa nem fazer aqui dobrar as medidas para você achar, não, certo? Vamos lá, vamos ver aqui a quarta, olha só. Calcule o perímetro da figura a seguir e, em seguida, determine o perímetro após quintuplicar suas medidas de comprimento e largura. Então, a gente vai calcular o perímetro e depois calcular o perímetro se quintuplicar as medidas do comprimento e da largura, tá? Vou dar 2 minutos aí para vocês fazerem em casa. Vamos lá, com vocês.
Vamos lá, pessoal. De volta, vamos lá. Conseguiram fazer isso aí? Fácil, fácil, fácil. Pessoal, essas questões de perímetro são bem fáceis, né? Então, vamos lá, calcular o perímetro dessa figura aí. Bom, então, primeira coisa, calcular o perímetro dessa figura. Então, o perímetro dessa figura, aqui foi o que eu pedi a vocês, para ter atenção. O perímetro dessa figura, tem gente que bota aqui só 10, né? Tem gente que bota só 10. Porque tá vendo aqui só o 6 e o 4, então 6 mais 4, 10. Esquece desses outros dois lados. A área, o perímetro da figura é a soma de todos os seus lados. Então você não pode esquecer que aqui tem 6 e que aqui também é 4. Né? Então você pode fazer 6 mais 6, 12. 4 mais 4, 8. Né? 12 mais 8 vai dar 20 metros. Né? Então a área, aliás, o perímetro dessa figura é 20 metros. Aí ele diz você fazer o seguinte, em seguida, certo? Em seguida, determine o perímetro após quintuplicar suas medidas de comprimento e largura. Então, ele vai quintuplicar. O que é quintuplicar? Multiplicar por 5, né? Então, ele vai pegar essas medidas aqui e multiplicar por 5, ó. 5 vezes 6, 5 vezes 6 vai ser 30. E aqui 4 vezes 5, 5 vezes 4 vai ser 20. Mas aí eu vou fazer outro desenho, vou fazer esse outro cálculo? Não. Se eu já tenho o perímetro aqui, que é 20, e ele vai quintuplicar, o perímetro também vai quintuplicar. Então, o perímetro, vou botar aqui o perímetro 2, certo? Que é da segunda figura, quando a gente quintuplicar. Vai ser o quê? Vai ser 5 vezes o perímetro dessa anterior. 5 vezes 20. Quanto é 5 vezes 20? 100. Então aí vai ser apenas 100 metros. 100 metros. Ok? Então não precisa fazer outro desenho, multiplicar ali por 5, somar tudo de novo. Se o perímetro antes de multiplicar era 20, o perímetro depois de multiplicar vai ser 5 vezes 20, que vai ser 100. Certo? Bem tranquilo, né, pessoal? Vamos lá, vamos para a questão número 5. Olha a questão número 5 aí, pessoal. Pedro quer gramar um campinho em seu sítio, representado na parte sombreada da malha. Se ele resolver reduzir pela metade esse gramado, quantos metros de tela ele gastará para contornar este seu campinho? Então, quanto é que ele vai gastar aí de tela? O que é que ele vai fazer? Ele vai reduzir pela metade. Vai reduzir pela metade. Ok? Então, vamos fazer aqui. A gente tem pouco tempo, a gente tem mais poucas questões. Então, aqui, ó. Aqui o ideal é o seguinte, pessoal. O ideal é você calcular o perímetro. Se ele vai reduzir, ó. Se ele resolveu reduzir pela metade esse gramado, quantos metros de tela ele irá gastar para contornar seu campinho? Bem, então vamos lá. Ele está gastando quanto? Qual é o perímetro aqui agora? Né? O perímetro atual. Né? O perímetro dessa figura. Então vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Então aqui é 10. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, certo? Então aqui também é 7. Aqui vai ser 10, né? Então 10 mais 10, 20. Mais 7 mais 7 dá 14. Então o perímetro aqui atual está sendo 34. Se ele vai reduzir as medidas do campinho pela metade, o perímetro vai reduzir quanto? Metade. Então, reduzindo, pessoal, reduzindo, o perímetro vai ser quanto? A metade de 34, ou seja, 34 dividido por 2, que vai dar quanto? 17, certo, pessoal? Então, aí, ó, vai ser 17 metros. Aqui é 34 metros, né? Ele pediu aqui para a gente identificar como 1 metro. Então, reduzindo pela metade, o campinho vai gastar apenas 17 metros no contorno aí do campo. Relação bem simples, pessoal. Perímetro
Duplicou a área, duplica o perímetro, reduziu a área, reduz o perímetro, certo? Vamos lá, vamos para a questão número 6. Questão de número 6 diz o seguinte, pessoal. Manuel comprou um terreno quadrado que mede 8 metros de lado. Qual o perímetro desse terreno? Aí não tem nada, né? Só quero o perímetro do terreno. É só para você treinar a questão de identificar que um quadrado tem todos os lados de medidas iguais, né? Então aqui é 8, aqui é 8, aqui também é 8. Então perímetro aqui, pessoal, pode ser, ó, num quadrado, pessoal, você pode fazer, ó, 4 vezes 8, que dá 32. Ou você pode botar 8 mais 8 mais 8 mais 8, que é a mesma coisa, 32, certo? Então, perímetro aí dessa figura, 32. A última, acho que temos a última, a última aí, ó, diz aí, ó, o senhor Pedro quer colocar rodapés de madeira na sala de sua casa, representada conforme a figura. Porém, no meio da obra, sua mulher resolveu triplicar as medidas da sala para ter mais espaço. Sabendo que cada lado do quadradinho equivale a 1 metro, quanto ele precisará comprar de madeira para fazer o rodapé após o aumento? Após o aumento. Ela triplicou, certo? Ela triplicou. Então a gente precisa saber quanto é que está dando aqui o rodapé. Basta a gente calcular aqui o perímetro atual, né? Ó, vamos contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui também é 8. Aqui 1, 2, 3, 3, 3. Então, perímetro atual, pessoal, perímetro vai ser 8 mais 8, 16. 3 mais 3, 6. No caso aqui vai dar 22. Isso é o atual, não é a resposta. Ele quer saber aí após triplicar, né? Triplicando os lados, as medidas dos lados, o que é que vai acontecer com o perímetro? Vai triplicar também. Então, o perímetro vai ser 3 vezes 22, que é 66. No caso aqui, a letra D, 66. Certo? Muito bem. Então, nossa primeira aula de hoje vai ficando por aqui. A gente vai voltar daqui a pouco com a nossa revisão da semana. Nós vamos fazer muita revisão aqui sobre os cálculos com frações, tá, pessoal? Nós vamos fazer aí os cálculos com frações, as operações que a gente viu lá. Ok? Então, fiquem aí atentos, a gente volta já.